Amém. Louvado seja Deus, que você e eu possamos receber a unção do Senhor nessa noite. Que bom que você está conosco. Quero agradecer a presença de todos os amigos e irmãos da nossa comunidade adventista de Campo Grande, mas também de toda a comunidade adventista no Brasil e fora dele, porque temos a presença de algumas pessoas que estão nos assistindo também, por exemplo, dos Estados Unidos. Deus abençoe a sua vida e esteja com você. Quero agradecer também uma pessoa que está bem especial que está assistindo hoje, a minha avó, que está me acompanhando hoje também pelo YouTube. Que Deus te abençoe e esteja contigo aí. Nós temos, nas últimas quartas-feiras, falado sobre curas, né? Estivemos falando sobre a cura pelos recursos naturais, a cura pelo toque. Começamos essa sequência falando sobre a cura e pelo perdão. São diversas formas de sermos curados, e hoje eu gostaria de demorar um pouco de tempo falando com vocês sobre a cura, a fé que cura, a cura pela fé. Porque através da fé, curas imensas acontecem na minha e na sua vida. Convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Mateus, capítulo 8, o verso 5 em diante. Mateus, capítulo 8, verso 5 em diante. Nós encontramos nesse texto algo primordial. Você sabe, eu sei que Cristo ele teve vários encontros e que cada encontro que ele teve durante o seu ministério foi singular. Não houveram encontros iguais. Todos eles foram singular, tanto na forma quanto para as pessoas que se encontraram com Cristo. E neste texto nós encontramos agora o relato de um encontro que ainda mais se torna singular, por dois aspectos. O primeiro aspecto é que nós estamos lidando com o encontro de Cristo e alguém que tem uma alta posição no Império Romano. Lembrando que aqui nós encontramos um período de império, onde os romanos dominavam sobre os judeus. Então encontramos Jesus se encontrando com um romano, um centurião romano. O segundo aspecto que torna esse encontro singular é a fé daquele homem. A fé que nós vamos olhar e vamos estudar nessa noite. Abriu aí? O livro é Mateus, o capítulo é o 8, o verso 5 diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele também vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo que muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 13: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feita conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, você vai encontrar este relato. Só que vai encontrar duas coisas que não estão em Mateus. A primeira coisa que você vai encontrar é que essa primeira é dividida em duas. Então o aspecto que nós encontramos de forma dividida é que esse centurião, ele envia outras pessoas à sua frente. Ele enviou alguns soldados para ter com Jesus, para convidar Jesus para conversar, para ir à sua casa para realizar a cura. O segundo, dentro desse aspecto, é que quando Jesus está se aproximando, quando ele consegue ver a multidão ao redor de Jesus e vindo em sua direção, ele manda servos e diz assim: olha, não precisa ir lá em casa, só manda, só realiza a cura, e já está o suficiente. E aí então nós encontramos a parte mais resumida dessa história, que é agora o encontro entre este homem e Jesus. Neste encontro ele chega para Jesus e diz assim: eu imploro,
Nós conseguimos entender a dimensão da mudança da figura, porque a autoridade era ele. A pessoa que mandava era ele. Mas ele agora, diante de Cristo, ele olha para Jesus, um homem comum, um homem que não tinha autoridade civil nenhuma, um homem que não tinha autoridade religiosa nenhuma, mas um homem que tinha autoridade dos céus, porque era Deus. Ele chega para ele e diz assim: eu imploro, por favor. Outro aspecto que nós encontramos é que este homem clama por um servo. Ele não está pedindo por um filho, ele não está pedindo pela esposa, pela mãe, pelo pai, ele está pedindo por um servo. Nós encontramos a figura deste homem, primeiro, humildade, e segunda coisa, amor ao próximo. É um homem que se importava com os outros, e se importava tanto que esquece agora a sua autoridade terrena, esquece agora a sua posição, o seu status, e implora a um judeu para que realizasse uma cura. Nós encontramos aqui também nesse relato, no relato que acabamos de ver, se você passar algumas folhas na sua Bíblia, por exemplo, em Mateus, e chegar no capítulo 11, você vai encontrar, no capítulo 12, perdão, os judeus, os fariseus, na verdade, os mestres da lei, pedindo a Jesus um sinal. Se você vai em Lucas, agora no capítulo 11 de Lucas, você vai encontrar essa mesma coisa. Você percebe a diferença aqui? Enquanto os chefes religiosos, enquanto os mestres da lei, os entendidos da Bíblia olham para Jesus e dizem assim: me dá um sinal que você é o Messias. Nós encontramos no relato do capítulo 8 de Mateus, um homem que diz assim: o Senhor não precisa ir na minha casa. O Senhor não precisa estar presente para que a cura aconteça. O Senhor só precisa dizer e vai acontecer. Neste homem nós encontramos a personificação de Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 2. Fé são as certezas das coisas que não se vê. Esperar as coisas que você não sabe se vêm. Fé é ter convicção, mesmo quando a razão diz o contrário. Aqui nós encontramos duas figuras. Capítulo 8, um homem que não precisa de sinais para acreditar. Capítulo 11, um grupo de pessoas que precisava de sinais para acreditar. Você percebe a diferença? E eu trago agora mais uma visão. Se você volta às suas páginas, no capítulo 4, nós encontramos Satanás, se encontra com Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, se você é realmente quem você está dizendo, se você é o Messias prometido, se você é Emanuel, faz isso aqui, faz aquilo ali. Você encontra no capítulo 12, como citei, os fariseus, os mestres da lei, dizendo: se você é o mestre da lei, se você é quem você diz ser, faz um milagre, faz um sinal. E aí Jesus diz: vocês só vão ter o sinal de Jonas. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E agora no capítulo 8, eu encontro um homem que não é judeu. Eu encontro um homem que não é do povo de Israel. Eu encontro um homem que foi criado provavelmente acreditando em diversos deuses. Um homem que provavelmente foi criado sem ler o que Isaías predisse. Um homem que conheceu Jesus por ouvir falar. E agora ele diz assim: olha, eu não preciso que tu venhas na minha casa. Eu não preciso de sinais. Eu não preciso de toque. Eu não preciso de barro. Eu só preciso que você mande. Porque se você der a ordem, vai acontecer. Qual tipo de pessoa você tem sido? Aonde está baseada a sua fé? A sua fé está baseada em eventos? A sua fé está baseada em pessoas? Ou a sua fé está baseada em quem Deus é? Está baseada no que Ele diz e Ele afirma dele mesmo? Em que grupo você se encontra? Você é centurião ou você é mestre da lei? Qual é a sua situação espiritual hoje? Jesus, ele disse para aquele povo: olha, o único sinal que você vai ter é o de Jonas. Jesus disse para Satanás: a Bíblia diz que o Senhor é Deus, e isso basta. A Bíblia já disse que eu sou filho de Deus. Voltando um pouco em Mateus 4, nós encontramos também um aspecto interessante. Após sair do batismo, Jesus ouve: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus
ver o Espírito Santo pousando sobre ele. Ou seja, Jesus tem a reafirmação de que ele era o Messias. A gente sai dessa visão e nós encontramos agora Satanás tentando deturpar, colocar dúvidas sobre Jesus. Porque o problema não é a dúvida. O problema não é você ter dúvidas. Esse não é o problema. Porque dúvida é resultado da falta da certeza. Dúvida, por mais óbvio que isso pareça, é porque você não sabe o fim. É que você não vê o que está por trás. O problema não é isso. O problema é se basear nas dúvidas. O problema é viver nas dúvidas. Eu posso duvidar de uma ou outra coisa, mas eu não posso viver por meio dessa dúvida. Por isso que fé é a certeza de coisas que não se vê. Esperança em coisas que você ainda não viu. Isso é a fé que salva. Essa é a fé que salva. Nós encontramos no centurião. Este centurião representa a mim e a você. Este centurião, ele representa a segunda geração do século 2. Ele representa as gerações que não viram Jesus. Aquele centurião, ele representa todos que creem sem ver. A todos que, ao ouvir sobre o Mestre, buscam um encontro com Ele. E ao sair da casa, quando ele sai de casa, quando ele vai encontrar com Jesus, mostra a sua saída da zona de conforto. Porque a realidade é que todas as vezes que você e eu temos um encontro com Jesus, nós saímos da zona de conforto. Eu gostaria que você usasse a sua imaginação aí agora. Nós estamos vivendo após o pecado, o período de pecado. Isso quer dizer o seguinte: nós tínhamos um patamar alto, Adão e Eva, e conforme eles foram pecando, conforme eles pecaram, começou uma situação decrescente. E conforme as gerações vão passando, pior vai ficando. E é por isso que nós vemos a maldade se multiplicando. É por isso que a gente vê o amor de quase todos se esfriando, porque estamos cada vez mais distantes daquilo que era a imagem e semelhança da criação. Sabe qual é o resultado disso? Todas as vezes que eu e você queremos se encontrar com Deus, precisamos subir. E é por isso que não existe encontro com Deus e continuar no mesmo patamar. Você já deve estar cansado de ver gráfico. Você talvez, dependendo da situação e do local que você está esperando o cair da famosa curva, né? Você está esperando reduzir o número de casas. Entenda que para eu e você alcançarmos o lugar do Senhor, nós não podemos ficar em nenhum platô. Para eu e você, todas as vezes que eu e você temos encontro com Jesus e temos agora o desejo de servir a Ele, não existe linha reta, é uma subida. Não existe. Você precisa sair de casa, não da sua casa física, mas da sua zona de conforto. Você precisa abandonar os seus pecados, você precisa abandonar os seus hábitos, você precisa ter mudança. E aquele homem representa a mim e a você, que não vimos o Messias tangivelmente, mas temos ouvido sobre os seus milagres, e podemos viver os seus milagres, se eu e você estivermos dispostos a viver a verdadeira fé. E ao encontrar-nos com o Senhor, não existe continuação no mesmo platô, só existe uma crescente. E é por isso que é difícil. Você já experimentou subir uma montanha? Você já experimentou subir uma ladeira íngreme? É fácil? Talvez eu tenha alguns desbravadores que estão me assistindo e que já fizeram algumas caminhadas, já subiram algumas montanhas. Você sabe como é? Não é fácil. Ninguém sobe uma montanha correndo, cantando e pulando. A gente começa até com ritmo e vai ficando difícil. E vamos ficando cansados, e vamos, dependendo do seu preparo físico, vai ficando sem fôlego, mas a gente sobe, a gente continua. Assim é a vida cristã. Então para com essa ideia demoníaca de que Cristo quer que eu seja feliz, então eu tenho que viver do jeito que eu quero. Isso é engano. Não existe encontro com Jesus sem mudança. Sabe por quê? Porque se eu e você formos para o relato de João, no capítulo 4, Jesus ele se encontra com outra pessoa em Cafarnaum, com outro líder. E ele olha para aquele e diz assim: olha,
Escuta uma coisa, você veio para mim querendo que eu faça algo tangível, para que você acredite. Mas não é assim que funciona. Pode ir, seu filho está curado. Você vai ter que acreditar na minha palavra. E foi assim que aconteceu. Nós precisamos ter mudanças. Nós precisamos mudar para outro patamar. E cada dia mais nós vamos avançando. E olhamos para o passado, olhamos para quem fomos e descobrimos que realmente estamos crescendo, realmente estamos mudando. Nós precisamos entender que encontro com Jesus requer mudança. A fé que cura não está baseada em eventos ou pessoas. A fé que cura, ela provém de um relacionamento intimista com Deus e um desejo ardente em viver a sua vontade. Vou repetir. A fé que cura não está baseada em eventos ou pessoas. Ela provém de um relacionamento intimista com Deus e com um desejo ardente de fazer a sua vontade. É assim que acontece. É dessa forma que somos curados. Porque o maior milagre não é a paralisia do servo. O maior milagre não foi aquele servo ser salvo da morte. O maior milagre não foi aquele servo voltar a caminhar. O maior milagre foi que um paralítico espiritual começou a mudar a sua história. Porque o maior milagre que pode acontecer neste mundo não é cego ver. O maior milagre que pode acontecer neste mundo não é surdos voltarem a ouvir. O maior milagre que acontece neste mundo são vidas sendo transformadas por Cristo Jesus. São histórias mudando. São pessoas experimentando a pura, perfeita e agradável vontade de Deus. É a metanoia de Romanos 12. É a transformação em 180 graus de Romanos 12. Essa é a fé que cura e essa é a fé que nós precisamos ter. Uma fé não baseada em pessoas. Nós estamos vivendo em um mundo polarizado. Na verdade, hoje a gente tem praticamente uma dicotomia. Dividimos hoje, e me desculpem se você se sentir ofendido, mas vivemos hoje entre bolsonaristas e esquerdistas praticamente. Não existe isso para o cristianismo. Os cristãos são cristãos. Você pode apoiar um ou outro através das suas filosofias, mas você precisa entender que a sua filosofia é o céu. Você espera novos céus e nova terra onde habitam justiça. Então pare de se enganar. Pelo amor de Deus. Pare de perder tempo falando de política e fala sobre Jesus. Ou é preciso que aconteçam pandemias. Estamos à espera agora de uma nuvem de gafanhotos. As pessoas correm, agarram as suas Bíblias e abrem Mateus 24 e começam a pregar que Jesus vai voltar. As pandemias passam, as pessoas fecham as suas Bíblias e continuam vivendo como se ele não fosse voltar. A fé que curou aquele centurião foi uma fé vivendo sobre o desejo ardente de ver Jesus e de viver como Jesus. Nós não podemos nos enganar. A Bíblia diz, por meio do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Quando ele diz isso, não é para que eu e você não tenha relacionamentos. Quando ele diz isso, é que nossa esperança tem que estar pautada no Senhor. É entender que o nosso passaporte está carimbado para Nova Jerusalém. Essa é a fé que cura. É uma fé que diz assim: Senhor, eu estou feliz do jeito que eu estou. Eu quero realizar planos, eu quero realizar sonhos. Mas o meu maior sonho é ver o Senhor voltar. Para mim não importa, é aquela fé, como Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Precisamos voltar a ser como os apóstolos, que não temiam a morte, porque eles sabiam que a morte nesse mundo é passageira, porque eles acreditavam naquilo que Jesus disse para Maria e Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aquele centurião tem a sua vida transformada, porque a partir daquele momento, daquele encontro com Jesus, surge em seu coração um desejo ardente de viver a vontade de Deus. Para aquele centurião, não bastava ouvir falar sobre Jesus. Para ele precisava viver com Jesus.
nós encontramos um relato de duas curas no capítulo 8 e 7, 8 de Mateus e 7 de Lucas. A cura de um paralítico físico, mas a maior cura é a cura de um paralítico espiritual, de um homem que antes estava morrendo e agora vivia para Cristo. Você consegue entender? Você consegue entender a música que cantamos no início? Revolução. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Receba a tua unção, aceita a condição. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Há uma promessa para nós. Quando nós abrimos o livro Eventos Finais, nós encontramos uma afirmação. Nos últimos dias, nos momentos da sacudidura, os servos de Deus receberão poder ainda maior. Receberão poder, repito, ainda maior do que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Você entende isso? O reino de Deus será instaurado aqui e agora. Receberemos poder para orar pelos doentes e eles serem curados. Receberemos poder para dizer para o aleijado, levanta, e ele vai levantar. Há uma promessa para nós do reino de Deus ser instaurada aqui e agora. Mas nós entendemos que o mais precioso é o reino vindouro. É ir para um lugar onde não haverá mais luto, tristeza, nem dor. Desejado de todas as nações, página 279. Os fariseus julgavam-se demasiadamente sábios para necessitar instruções, demasiadamente justos para precisar da salvação, muito altamente honrados para carecer da honra que de Cristo vem. Sabe por que os fariseus e saduceus se encontraram várias vezes com Jesus, mas não tiveram sua vida transformada? Porque não entenderam que precisavam ser humildes. Porque não entenderam que, como diz Isaías, a sua justiça era como trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Era o absorvente daquela época. A sua justiça, a nossa justiça, é como trapos de imundície. É podre. Nós somos podres. Nós somos podres. E é por isso que precisamos de uma fé para nos curar. É por isso que precisamos ter uma fé de clamar a Jesus dizendo: Senhor, faz-me limpo. Cumpre a tua promessa em mim. Precisamos fazer como Maria: eis-me aqui, faça de acordo com a tua vontade. Precisamos fazer como um dia um leproso se encontra com Jesus e diz assim: Senhor, logo acima do texto que você leu em Mateus capítulo 8, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, e pode me tocar, e pode me fazer limpo. Precisamos dizer: Senhor, coloco a minha vida em tuas mãos, porque eu quero ser moldado como o Senhor, pelo Senhor. Eu quero ser transformado. Eu quero viver o teu ideal e não o real deste mundo. Porque agora, Senhor, eu quero viver a tua perfeição, fazer o meu melhor, viver o meu melhor. Essa é a fé que cura. A fé que cura, ela provém de um coração desesperado por Deus. Paulo, ele chega a dizer que dos pecadores, ele era o maior. Porque ele entendia que ele era miserável. Lembra da mensagem? A Laodiceia? Você é cego. Você é pobre. Você está nu. Nós estamos nessas condições, porque estamos em descida. Mas referindo-se às palavras de Martim Lutero, nós olhamos para Jesus e não vemos como nos perder, porque Ele é quem nos justifica.
Em contraste, aquele centurião entendeu a sua condição e diante de quem estava, e recebeu ali a mais preciosa de todas as atribuições. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, em Israel inteiro não tem ninguém com essa fé. Em Israel inteiro. Você consegue entender? Não era o relato da mãe do centurião, da sua esposa, dos seus amigos, dos seus soldados. Era o relato daquele que sonda os corações e conhece tudo. Era o relato daquele que podia fazer sim uma escala. E poderia sim dizer com total tranquilidade: não tem fé maior do que essa. Ele era centurião. Mas naquele momento ele deixou de ser centurião e tornou-se cristão. Tornou-se filho de Abraão. Eu e você precisamos nos lançar nos braços do Senhor. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Sabe o que isso significa? Viver pela fé é entender que o alicerce não são os milagres, mas o relacionamento. Viver pela fé é entender que o alicerce, a estrutura, a base não são os milagres. A base da minha fé não é orar ao Senhor pedindo para que Ele mude a minha situação financeira. A base da minha fé não é orar ao Senhor pedindo para que Ele cure. A base da minha fé é o meu relacionamento com o Senhor. Porque uma fé baseada em eventos cai. Mas uma fé baseada em relacionamentos permanece para sempre. Se a fé de Moisés fosse baseada nos eventos, no momento quando ele se encontra com Deus no monte, ele diz assim: você não vai entrar. A sua fé tinha caído. Se a fé de Jó fosse baseada nos eventos, no momento que Deus disse para ele, no momento que ele perdeu tudo, ou melhor, no momento que ele perdeu tudo, a sua fé tinha caído. Se a fé de Abraão fosse baseada nos eventos e não no relacionamento, no dia que Deus pediu a Isaac, a sua fé tinha caído. Foi por entender o relacionamento que no momento que Deus disse para Moisés: você não vai entrar, ele entendeu que havia algo melhor. E hoje, pelo relato bíblico, Moisés está no céu. Foi por ter a sua vida, sua fé baseada no relacionamento, que Jó em momento algum blasfemou contra Deus. E hoje aguarda encontrar os seus outros 10 filhos nos céus. E Hebreus capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé, diz que foi por ter a sua fé baseada no relacionamento e não nos eventos, que Abraão levou Isaac para ser sacrificado, entendendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Viver pela fé não é ter a nossa vida baseada nos eventos, mas no relacionamento. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens em frente a Nabucodonosor, olham para Nabucodonosor e diz: fica sabendo, ó rei, se Deus nos livrar, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos dobrar os nossos joelhos. O justo viverá pela fé. É olhar para o inimigo e dizer: fica sabendo, Satanás, você pode tirar meus bens, você pode atingir na minha saúde, você pode atingir a minha família, mas fica sabendo, eu continuo fiel, porque a minha fé não está baseada em eventos, mas está baseada no meu relacionamento com Deus. Repito, a fé que cura não está baseada em eventos ou pessoas.
ela provém de um relacionamento intimista com Deus e um desejo ardente de viver a sua vontade. Por estudar as profecias, entendemos que estamos nos últimos momentos, ou melhor, que estamos aguardando os últimos momentos. E desses últimos momentos, há um que nós aguardamos um pouco mais, chamado sacudidura. Talvez essa pandemia já sirva como uma sacudidura, porque talvez alguns continuarão em casa depois que voltarmos ao novo normal, não voltarão para a igreja. Talvez vivamos um momento de uma pré-sacudidura. E a minha pergunta é: onde você está? Caiu ou está firme? No momento da sacudidura, somente aqueles que estão curados pela fé continuarão de pé, assim como em Daniel 3. Se você tem dificuldade de ler a sua Bíblia hoje, que é permitido, imagine quando for proibido. Se você tem dificuldade de guardar o sábado hoje, que é permitido, imagine quando for proibido. Você entende? Que por mais que a fé seja baseada no relacionamento e não em eventos, a fé sem obras é morta. Eu tenho um apelo para você. Em nome de Jesus, pelo amor que você tem a Deus, muda. Clama a Ele pedindo. Nós vamos ouvir a música novamente, Revolução. Eu gostaria que fosse a sua oração, que fosse o seu clamor, que fosse você olhando para o céu dizendo: Senhor, miserável homem que sou, mas louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, que morreu, mas antes ressuscitou e hoje quer viver em mim. Diga para o Senhor: enche, transborda este lugar, transborda a minha vida, Senhor. Aceita as tuas condições, porque eu quero viver moldado só por tuas mãos. Vamos ouvir mais uma vez essa música e fique com ela em seu coração.